A Comissão de Direitos Humanos do Senado, a qual tenho a honra de presidir, encaminhou o ofício ao ministro da Educação, ao Procurador-Geral da República, à Defensoria Pública e ao presidente da OAB, pedindo que as provas do Enem sejam canceladas, pois os prejuízos serão enormes para os estudantes de escolas públicas, pobres, negros, índios, que vivem na periferia ou longe dos grandes centros e não possuem acesso à internet. É um absurdo manter, em meio a toda essa crise de pandemia, as provas do Enem. Mais de 2,3 milhões de candidatos não têm computador em casa. Universidades têm que se manifestar pelo adiamento do exame, especialistas também. A União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas afirmam que aplicar as provas em novembro seria injusto com os candidatos mais pobres que têm enfrentado dificuldades no ensino remoto, principalmente em tempos de pandemia. Há diversos obstáculos: falta de computadores, falta de acesso à internet para assistir às aulas online, ausência de merenda, problemas na comunicação com os próprios professores ou falta de espaço adequado em casa para poder estudar de forma tranquila. Manter as provas é acabar com o sonho de milhões de jovens brasileiros de ingressar em uma universidade. O Brasil não pode continuar fomentando as disparidades sociais. Temos que incluir e não excluir. Especialistas, repito, afirmam que nas atuais circunstâncias, manter as datas de prova vai prejudicar principalmente os alunos carentes, os que estão tendo maior dificuldades em ter acesso ao conteúdo, principalmente digital, e a uma rotina de estudos sem as aulas presenciais, que eles ali se davam bem. Um levantamento da Unesco mostra que cerca de 80 países cancelaram, adiaram ou remarcaram suas avaliações estudantis, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, China, Irlanda, Espanha, Coreia, França, Noruega e tantos outros. O Brasil sempre na contramão do mundo. No Reino Unido, por exemplo, foram canceladas as avaliações de admissão às universidades, sob o argumento de que a pandemia deve continuar a ter um impacto muito forte no sistema educacional e no país ao longo de meses. A Unesco diz que as decisões dos governadores devem ser motivadas por preocupações com a justiça, com a igualdade e com a inclusão. No caso do Brasil, a questão da desigualdade de ensino é a mais levantada por críticos que defendem o adiamento do Enem. O Enem não pode ser um instrumento para aprofundar ainda mais as desigualdades. Pelo contrário, ele é um instrumento de acesso dos mais pobres. O Senado fez a sua parte. Já votamos pelo adiamento. Agora o debate está na Câmara. Tenho certeza que aquela casa também votará pelo adiamento. Cabe daqui para frente ao governo assumir logo a posição que é o clamor de todos os brasileiros e brasileiras. Não tem lógica fazer essa prova em tempos de pandemia. O vírus está aí. Ultrapassamos a 1.000 mortes por dia. Segundo os especialistas, o número de contaminados já é 10 vezes maior do que está sendo anunciado. Conforme organizações internacionais, o Brasil se apresenta com um dado assustador. 1 em cada 7 contaminados no mundo está no Brasil. O Congresso está fazendo a sua parte. O governo tem que fazer a sua. As provas do Enem devem ser adiadas para o bem de todos.